Olá, gente querida! Que alegria nos encontrarmos mais uma vez aqui, em torno da Santa Palavra de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 29 de maio. Temos a memória facultativa de São Paulo VI e o texto do Evangelho de hoje é de João 21, de 15 a 19. João 21, de 15 a 19. Jesus manifestou-se aos discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, que texto tão bonito esse. Eu acho que vocês estão dizendo comigo: Dom Paulo, graças a Deus que a Igreja nos oferece a possibilidade de, nesse tempo de Páscoa, meditar tão profundamente o Evangelho de João. O Evangelho de João é um poço de vida, de espiritualidade, de sabedoria evangélica, de força que provém do Espírito. São textos absolutamente lindos. E eu gostaria de chamar a atenção para 4 elementos do texto de hoje. Primeiro, vocês sabem que no momento do processo de Jesus, de sua condenação, Pedro negou Jesus 3 vezes. E negou diante de criados, diante de uma simples criada, diante de um simples criado. Quando perguntaram: Tu és discípulo deste homem? Pedro disse: Eu nem conheço. Tu também és Galileu, discípulo de... Eu não sou, não o conheço. Pois bem, no texto do Evangelho de hoje, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama. Mas o que é tão bonito aqui é o modo como Jesus pergunta. Jesus não diz: Pedro, tu me amas. Jesus diz: Simão, filho de João, tu me amas? Quero então refletir com vocês sobre isso. Na antiguidade, lá na terra de Jesus, o nome de uma pessoa era o primeiro nome, a partícula ben, que significa filho, e o nome do pai. Portanto, o nome de Pedro era Shimon, Simão, ben Yohanan, isto é, Simão, filho de João. E Pedro? Pedro foi um apelido que Jesus botou nele. Pedro significa pedra. É um segundo nome que Jesus colocou, e Pedro nos evangelhos designa muito mais a missão, o ministério, a função de Simão. Qual é a função de Simão? Ser o líder da comunidade cristã, coordenar,
o colégio apostólico, o grupo dos apóstolos e os outros seguidores de Jesus. Então percebam, quando Jesus quer reintegrar a identidade profunda de Pedro, que ainda está fragmentada, Jesus não pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus diz: Shimon ben Yohanan, Simão, filho de João, tu me amas? O que Jesus quer dizer com isso? Que essa resposta sobre o amor, ela é dada no nível antropológico mais profundo. Eu sou bispo da igreja, todo mundo me chama de Dom Paulo. Mas quando Jesus me pergunta sobre o amor, não pergunta: Dom Paulo, tu me amas? Não. Antes de ser bispo, eu sou cristão. Antes de ser cristão, eu sou gente. A pergunta sobre o amor está nesse nível fontal, antropológico mais profundo, e é nesse nível que a resposta precisa ser dada. Qual é a pergunta de Jesus? Tu me amas? Os estudiosos da Sagrada Escritura têm uma longa discussão sobre essa pergunta, porque há uma variação do verbo. Jesus faz as duas primeiras perguntas com o verbo agapao, que é o verbo amar, mas faz a última pergunta com o verbo fileu. Aqui, só por curiosidade, é importante dizer, muitos estudiosos da Sagrada Escritura dizem que não há diferença semântica, diferença de significado entre agapao e fileu. Eu, pessoalmente, sou tendente a crer que existe uma diferença semântica, uma diferença de significado. Agapao está muito mais no nível do amor profundo, de comunhão unitiva. Fileu está mais no nível da amizade. É como se Jesus dissesse assim: Simão, filho de João, tu me agapás, tu me amas? E como é que Pedro responde? Sim, Senhor, eu te filô, eu gosto de ti. Eu sou teu amigo. Jesus pergunta de novo: Simão, filho de João, tu me agapás, tu me amas? E Pedro responde: Sim, Senhor, eu te filô, eu gosto de ti, eu sou teu amigo. A terceira pergunta é que é importante. Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me fileis? Isto é, tu és meu amigo, tu gostas de mim? E Simão Pedro responde: Sim, Senhor, eu te filô. Eu gosto de ti, eu sou teu amigo. Eu gosto muito de pensar assim. Naquele momento, Pedro está fazendo o processo da reintegração. Pedro negou, Pedro fugiu, praticamente Pedro traiu. Depois da ressurreição, começa o processo da reintegração da identidade profunda de Pedro. E quem é que reintegra a nossa identidade profunda? É o amor. O amor de Deus reintegra a nossa fragmentação. Mas naquele momento, naquela experiência existencial daquele momento, Pedro ainda não é capaz de responder plenamente à pergunta de Jesus. Por isso é importante o terceiro tema do Evangelho de hoje. Percebam que no finalzinho do Evangelho de hoje, Jesus reflete sobre a morte de Pedro. Quando fores velho, outros te cingirão e te levarão para onde não queres. E João faz questão de anotar: Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro iria render glória a Deus. Isto é, quando Jesus faz menção ao martírio de Pedro, que aconteceu em Roma, provavelmente aí no ano 64, 65, por aí, a perseguição de Nero, Jesus está dizendo: Pedro, agora tu não és capaz de responder plenamente a essa pergunta sobre o amor. Mas a vida é um processo aberto. Pedro responderá plenamente à pergunta de Jesus sobre o amor com o seu martírio, com a sua morte na cruz, de cabeça para baixo, assim diz a tradição da igreja. Isto é, o martírio, a morte de Jesus, a morte de Pedro, é a grande resposta a Jesus de que ele
realmente o ama, sempre o amor, não obstante suas fraquezas, limitações e grandes pecados. A prova mais cabal e mais definitiva disso é a última palavra do trecho do Evangelho de hoje. Parece estranha esta palavra, mas é um verbo. Qual é a última palavra do Evangelho de hoje? Jesus diz para Pedro: segue-me. Segue-me. É a palavra de Jesus também para todos nós. De modo imperfeito, nós vamos expressando o nosso amor. É por isso que Jesus diz a nós, como disse a Pedro: segue-me. Isto é, a profissão de fé e o mistério do amor é uma tarefa para a vida toda. Guardemos então os quatro elementos da nossa meditação. Primeiro, o nome, Simão, filho de João, que remete à nossa realidade antropológica, humana mais profunda. Segundo, o amor, que reintegra a nossa fragmentação. Terceiro, a morte de martírio como elemento fundamental, que é a resposta última e definitiva do amor de Pedro para com Jesus. E finalmente o apelo de Cristo: segue-me, porque a nossa vocação é um caminho que só termina no céu. Fiquem com Deus, meus irmãos, minhas irmãs, um abraço a todos vocês. Estamos nos últimos momentos de preparação para a festa de Pentecostes. Eu os abençoo, sempre repetindo: a palavra faz o coração arder e a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.